No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio em Deus, tudo foi feito por Ele, e nada do quanto se fez foi feito sem Ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Esta luz brilhou nas trevas, e as trevas não a sufocaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João, o qual veio como testemunho, para dar testemunho da luz, a fim que todos os que acreditassem por intermédio dele. Não era ele a luz, mas devia dar testemunho da luz. Ele, o Verbo, era a luz verdadeira, que a todo homem ilumina vindo ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o acolheram. A todos, porém, quantos o receberam, deu ele o poder de se tornarem filhos de Deus, isto é, aqueles que creem no seu nome, que nasceram não do sangue, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas só de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos sua glória, glória como de um filho único do Pai, cheio de graça e de verdade. Caros irmãos, essa vez está sendo celebrada a intenção por apóstolo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, nós estamos celebrando nesse dia 25 de dezembro a festa do Natal do Senhor, e nesta missa, a missa do dia, a igreja nos vai então meditarmos os profundíssimos mistérios do Natal. A missa do Natal é prevista 3 missas nos formulários de missas do Natal. A primeira missa, meia-noite, que é a missa da noite. A segunda missa é a missa da aurora, ao amanhecer do dia. E a terceira missa é esta, que é a missa que se celebra durante o dia do Natal. Nesta missa do dia, a igreja nos apresenta, para meditarmos, o Evangelho do prólogo de São João, ou o capítulo introdutório de São João, o primeiro capítulo, conhecido como prólogo de São João. Diferentemente dos outros 3 evangelistas, que narram o nascimento de Nosso Senhor segundo a carne, e de São José, a missão de São José e Nossa Senhora, toda aquela preparação para o nascimento de Cristo, João ele faz uma abordagem diferente para explicar o nascimento de Nosso Senhor. João faz como nós ouvimos no Evangelho de hoje, ele faz uma reflexão profundamente teológica. Tanto que na igreja o evangelista São João é chamado de o teólogo, porque todos os teólogos conheceram a tal ciência pelo estudo, pelos livros. Ele conheceu a doutrina da boca do Senhor. De modo que João tem também uma doutrina, uma cristologia, uma teologia mais profunda, mais aguçada, podemos dizer assim. De forma que São João, dessa maneira, nos fala que Nosso Senhor, Ele é o Verbo. Em vez de narrar o nascimento de Nosso Senhor no presépio, ele diz que em Nosso Senhor, na sua substância divina, diz que Ele é o Verbo. O que é o Verbo? O Verbo é a palavra do Pai, a palavra que é gerada no Pai. Nos ensina os tratados de teologia da Santíssima Trindade, e o Pai emite uma palavra, um verbo sobre si mesmo. Esse verbo que é gerado é o Filho. Por isso que Ele é Pai, porque Ele gera o Filho. E por isso que Nosso Senhor é Filho, porque é gerado do Pai desde toda a eternidade. Por isso Ele é o Verbo do Pai. Então São João nos ensina, nos fala sobre Nosso Senhor dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele, de modo que tudo que foi feito não poderia ser feito a não ser por meio dele.
E assim, dessa maneira, São João nos fala de Nosso Senhor na eternidade do Pai, no seio da Santíssima Trindade. E São João fala: Ele é a luz que veio visitar os homens, que veio visitar os seus, e os seus não o receberam, os judeus. Eles que desprezaram o nosso Senhor. Porém, as trevas não sufocaram a sua luz. Então, soberanamente ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, caríssimos irmãos, é constante na liturgia do Natal a imagem da luz e das trevas, nos ensinando que Nosso Senhor nos trouxe a luz divina. Por isso, a missa da aurora, a missa da noite, a luz que rompe no meio das trevas, depois a missa da aurora, que é aquela luz que aparece, mas ainda não é o sol. Por isso, a missa do dia, o sol que ilumina tudo e que nada escapa do seu brilho, tudo isso tem um significado profundamente teológico, porque fala da luz eterna, da luz divina, do esplendor divino que Nosso Senhor nos trouxe. Tudo aquilo que estava na intimidade entre Ele e o Pai, Ele nos deu a conhecer, por isso Ele veio até nós. É importante entendermos isso, porque aqui está a profundidade do Natal. Nosso Senhor é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, da mesma substância do Pai, da mesma natureza do Pai, a natureza onipotente e eterna, de modo que ele não pode ser criado, ele não pode ser gerado por ninguém, porque ele já é gerado do Pai desde toda a eternidade. Ele é Deus. E aquelas promessas do Antigo Testamento que falavam da vida do Messias, e que sua vinda seria então a salvação de Israel e a salvação dos homens, essa expectativa de Israel foi superada e em muito, porque aquele que veio não é simplesmente um profeta, um grande rei, um grande sábio, superando totalmente a concepção messiânica que Israel tinha. Aquele que veio é Deus. É Deus que quis nascer no ventre de uma mulher. Por isso ele se fez carne. Ele foi gerado pela ação do Espírito Santo segundo a carne. Porque ele já é gerado desde toda a eternidade no Pai. Então, na sua substância divina, ele é gerado no Pai, de modo que ele tem a mesma substância do Pai. Segundo a natureza humana, ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Nossa Senhora, de modo que ele se fez homem, vindo fora do pecado, para resgatar a nós, que estávamos sob o regime do pecado. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Este é o Cristo, o Messias, ungido, o Deus que se fez carne. E este é o grande mistério do Natal que nós celebramos. Ao ser gerado no ventre de Nossa Senhora, realiza-se o mistério da encarnação. Deus toma nossa carne. Ao nascer na noite de Natal, ele manifesta quem ele é, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Por isso que o prefácio da missa do Natal nos diz justamente isso, que a sua humanidade que vemos esconde ali a sua divindade que não vemos. A sua divindade invisível aos nossos olhos está ali presente na sua humanidade visível aos nossos olhos. De maneira que ele é o Emanuel do profeta Isaías. Realiza-se a promessa, porém a promessa ela alcança
uma amplitude e uma realidade totalmente plena, porque aquele que veio é o próprio Deus que se fez carne. Assim, caríssimos irmãos, a igreja quer mais uma vez nos ensinar que este é o grande esplendor da luz eterna que brilha sobre nossas almas, que brilha sobre os olhos das nossas almas. É uma realidade que enxergamos com os olhos da fé. Aquele menino no presépio, de si mesmo é uma criança, um bebê que está ali numa manjedoura com seus pais, mas isso é os olhos da carne que nos enganam. Pela fé sabemos que quem está ali é o Deus encarnado, é o Deus que se fez homem. De modo assim, caríssimos irmãos, que a perspectiva da compreensão do Natal é totalmente nova e é inesgotável, trazendo para nós uma alegria indizível, uma esperança inabalável, de modo que essa luz é tão forte, porque é eterna de Deus, é uma luz divina, ela é tão intensa, tão plena, que ela então dissipa e faz perder-se todas as trevas do mundo que nos envolve. Essa luz irrompe na noite de Natal, de modo que na missa da aurora e na missa do dia, a igreja então nos faz meditar que esta luz então suplantou toda a noite, todas as trevas do pecado, da morte, suplantou tudo isso, e agora tudo é luz. De modo que isso se realizará plenamente na eternidade, na vida eterna, onde realmente as trevas ficarão para trás, serão derrotadas, deixarão de existir, e haverá somente luz no dia eterno, na eternidade, na casa do Pai. Portanto, caríssimos irmãos, a igreja quer nos exortar a não vivermos mais segundo as trevas. E isso diz o ensinamento do Papa São Leão Magno. Ó cristão, toma consciência da tua dignidade, fostes arrancado das trevas e transportados para a verdadeira luz. Toma consciência da tua dignidade, de modo que nós não podemos viver segundo as trevas, porque nosso Senhor nos trouxe a verdadeira luz. Nós não estamos, como ensina São Paulo, neste mundo das apalpadelas, vivendo num túnel escuro, tentando tangir e entender o que está acontecendo e para onde estamos andando. Não, nós não podemos viver dessa maneira, porque nós não estamos às trevas, nós estamos sob a luz da graça divina, sob a luz de todas as graças divinas, porque Deus nosso Senhor não nos poupa em dispensar todas as graças. Ele quer nos privilegiar, Ele quer nos abençoar com todas as graças divinas. Nós que nos fechamos, nós que somos mais mundanos, nós que somos mais egoístas, nós que somos mais fechados para as realidades espirituais e deixamos de usufruir das grandes graças celestes, da grande luz divina que Ele projeta sobre nós para a nossa salvação e para a nossa santificação. Aqui nós entendemos a alegria da igreja que transparece na liturgia do Natal. Aqui que nós entendemos o otimismo dos anjos, a alegria dos anjos a alegria dos anjos e o otimismo dos santos. Porque os santos entenderam que nós não precisamos viver segundo as trevas, mesmo vivendo neste mundo envolto em trevas, mesmo vivendo neste mundo em que temos o dia e depois vem a noite, outro dia e depois vem a noite, nós vivemos uma outra expectativa, ou melhor, uma outra perspectiva.
Para nós vem a noite e depois vem o dia, até vir o dia eterno, que é a vida eterna. Essa linguagem teológica nos ajuda a entender a realidade, de modo que nós, totalmente vivendo envoltos de tantas ameaças de morte, tantas ameaças à vida, como o aborto, como a eutanásia, a violência, as drogas, a mentira, as injustiças, as maldades. Toda hora nós estamos nos defendendo das trevas. Toda hora nós somos vitimados pelas trevas. O Natal vem nos trazer essa santa esperança, essa santa alegria de sabermos que nós somos vitoriosos sobre toda e qualquer treva. Porque nós estamos sob a luz. A nossa vida tem um sentido claro. Nós sabemos para onde estamos caminhando, para a pátria eterna. Portanto, caríssimos irmãos, devemos afastar de nós as trevas do pecado, começando pelo pecado mortal. Devemos afastar de nós as trevas das consequências dos nossos pecados, as trevas dos nossos defeitos, dos nossos caprichos, das nossas manias, as trevas da nossa falta de uma verdadeira luta contra os nossos pecados e nossas negligências diárias. Tantas trevas que nos envolvem, quem sabe tantas trevas que existem dentro de nós. Devemos dissipá-la com a luz intensa da graça divina, porque essa graça não nos falta e ela é sempre abundante, e Deus nosso Senhor quer derramá-la sobre nós. Portanto, caríssimos irmãos, nos enchamos de verdadeira alegria e sentindo o que a igreja sente no Natal, o sentir econeclésia, o sentir da igreja, a alegria da igreja no Natal. O mundo sempre está nas suas contradições, nas suas controvérsias, nas suas adversidades, as ameaças de guerra, as ameaças de fome, desequilíbrio econômico. Estamos sempre ameaçados por desastres naturais, por consequências de desordens da natureza. O mundo é assim, é a instabilidade, é o medo, é a maldade, é a guerra, é a violência. O mundo é isso, porque ele está sob o príncipe deste mundo, as consequências do pecado original. O mundo é isso. Isso não deve nos surpreender. Sabendo que essas trevas existem, não podemos deixar dominar por elas. Pelo contrário, devemos sentir a alegria da igreja, o sentir econeclésio, o que a igreja sente nesse Natal, o que a igreja vive nesse Natal diante do presépio. E com esta doutrina, e com esses ensinamentos, e com esta verdade, devemos nos imbuir dessas convicções que a igreja nos transmite, mas uma convicção cheia de otimismo, uma convicção cheia de alegria, cheia de esperança, de modo, caríssimos irmãos, que devemos enfrentar as trevas que nos envolvem e não nos deixar sermos envolvidos por elas. E a luz de Cristo que nos acompanha vai nos ajudar com a sua graça a sermos vencedores, vitoriosos sobre todas as trevas, sobretudo as trevas que estão dentro de nós, que são as consequências do pecado original, as nossas desordens interiores, as nossas más tendências, os nossos defeitos, sobretudo o defeito dominante. São trevas que a luz de Cristo, com a sua graça, vai dissipando. Então, caríssimos irmãos, que este Natal seja uma experiência de uma verdadeira transformação interior, festejando o Natal com a família, como nós estamos fazendo, e devemos fazer com toda a intensidade, com toda a alegria, e com todo o sentido espiritual, sentido interior. Devemos fazê-lo. Por quê? Porque é o Natal do Senhor. Nesse dia, se temos algum motivo para nos entristecer, se alguma coisa está nos chateando, se alguma coisa está nos incomodando, está nos preocupando, muito bem, deixemos para ficarmos preocupados, perturbados, tristes, outro dia. Hoje não. Hoje é o Natal do Senhor.
Agora é a oitava do Natal que se segue a partir de amanhã. Não nos permitamos tristezas. Isso vai nos fazer experimentar interiormente, vivamente, que a alegria que o Natal nos trouxe, ela é a vitória sobre todas as tristezas. A certeza da vitória sobre as vicissitudes deste mundo é a superação de todas essas trevas que nos envolvem e nos preocupam. Portanto, caríssimos irmãos, que nada abale a nossa alegria, que nada abale o nosso otimismo, que nada abale a nossa esperança. Permaneçamos firmes, sobretudo neste ano agora, esse novo ano civil que nós teremos, e que sabemos que não será fácil no nosso país. Não fiquemos com medo, não fiquemos acabrunhados. A graça de Deus está conosco, e todas essas trevas, elas serão dissipadas. Caríssimos irmãos, nós estamos neste mundo apenas de passagem. Tudo aqui passa, tudo aqui dura um tempo, depois passa. As coisas boas passam, mas as coisas ruins também passam. Mas as coisas boas que Deus nos deu nunca passarão, porque repercutem para a eternidade. Todas as graças que Deus nos deu, que nós recebemos com disposição interior, na Sagrada Confissão, na comunhão, na Santa Missa, e as graças que a Igreja nos dá através dos seus sacramentais, tenho certeza, caríssimos irmãos, que elas vão se acumulando na nossa vida interior. E aquela força interior vai nos mantendo, de modo que nós vamos passando pelas vicissitudes e saímos vitoriosos diante de todas elas. Portanto, caríssimos irmãos, peçamos a Nossa Senhora, nossa Mãe Santíssima, com o coração cheio de gratidão, que nos dê a graça de que desfrutemos de todas as bênçãos que este Natal o nosso Senhor reservou para nós. Através dela nos vêm as maiores graças do trono de Deus. Então peçamos com muita confiança a nossa Mãe Santíssima, e também com muita humildade, peçamos a ela, a quem nós não podemos esconder as nossas misérias, as nossas trevas. Peçamos a ela que vivamos sempre a dignidade dos filhos de Deus, que vivamos a ela, peçamos a ela que vivamos sempre segundo a luz de Cristo, vivamos sempre segundo a luz do Natal. Peçamos então a Nossa Senhora que abençoe as nossas intenções, que abençoe os nossos empreendimentos espirituais e também materiais, mas que sejam sempre em ordem à vontade de Deus, para que o Natal, caríssimos irmãos, nos trazendo esses santíssimos ensinamentos que aquecem o nosso coração e trazendo também as graças necessárias para a nossa santificação, possa então dar muitos frutos nos dias posteriores ao Natal e também possam perdurar no novo ano civil que segue os próximos dias. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Credo em nome